pra gente. Meus pais, eles são da parte rural do município. Então, meu pai, ele andava muito com políticos, aí um dia ele veio pra cidade antes de ajeitar, fazer a casa, e a mamãe ficou lá no interior. Aí nós viemos a mamãe veio depois com as minhas irmãs mais velhas, depois que a casa estava pronta já. E essa rua aqui era só um caminho, quer dizer, o bairro ainda não existia ainda. A rua da esquina pra lá era só um caminho, até chegar na nossa casa, era só um matagal. E aí, depois disso, eu fui crescendo. Eu me lembro que na nossa segunda casa já, que era uma casa grande de madeira, eu me lembro dessa segunda casa nossa, essa já é a terceira casa que a mamãe mora. Nessa terceira casa que a mamãe mora, aqui ainda era só tinha alguns sítios e era um matagal, uma floresta. O meu pai ainda chegou a serrar madeira aqui dentro desse bairro, que agora é bairro, né? Chegou a serrar madeira aqui dentro do bairro para tirar tábua para colocar na nossa casa ali, aqui nessa rua. O papai ainda serrou. Eu me lembro que eu era criança, tinha uma faixa de uns 7 anos. Eu tinha que vir trazer água para ele e a merenda para ele aqui dentro. Logo aqui, bem aqui perto de casa logo. Trazia para cá. E era só, tinha muito sítio, tinha muitas frutas. Nós crianças a gente estava para cá para pegar frutas dos vizinhos. Camapu, caju do mato, várias frutas. Enfim, aí... Que era uma área de quê? É uma área assim, o nome do bairro o bairro ficou Pantanal porque também tinha muito igapó, muita vaja, mas também tinha área de terra firme. E aí a população foi crescendo, justamente esse pessoal que morava aqui perto, né, começaram a invadir essa terra. Tinha alguns pedaços que eram sítio, tinha outros pedaços que eram só... A parte que era vaja não tinha dono, não tinha moradores. O prefeito da época resolveu logo lotear, né? E foi dando assim os terrenos para as pessoas, né? Que as famílias começaram a crescer, começaram a precisar de terreno para os seus filhos construir suas casas. Inclusive, os meus irmãos, eles ganharam também nesse tempo lá terrenos aqui dentro, as minhas irmãs mais velhas. E aí o bairro foi crescendo. Devido ao bairro crescer, teve a necessidade de ser construída uma escola. Só que... Quer dizer que a Rua dos Cabanos, no primeiro momento, começou em outro bairro, e à medida que a população foi ocupando, foi aumentando a rua. Prolongando a rua. Aqui na entrada do Pantanal, da Rua dos Cabanos, era só um matagal. Para entrar para cá dentro tinha um caminho e um caminho cerrado, que a gente entrava um caminho muito cerrado, antes de virar bairro. Inclusive na entrada, eu me lembro que logo o pessoal jogava até lixo na entrada, assim. Aqui é onde é a entrada agora da rua, né? O pessoal jogava até lixo. E era, para nós que éramos crianças na época, era uma diversão quando os pais iam trabalhar. Por exemplo, a minha mãe trabalhava de manhã e de tarde. Quando ela saía no horário da tarde para trabalhar, eu pegava a minha irmã caçula, mais a minha sobrinha que eu reparava, e a gente vinha aqui para dentro, porque tinha muitas árvores, era tinha sombra, e a gente brincava, passava a tarde inteira brincando nesse espaço, que tinha muitas árvores grandes, altas, castanheiras, outro tipo de árvore também, frutíferas. E a gente gostava de vir para cá, porque a gente brincava, pegava fruta, se alimentava. Daqui a gente caminhava para a beira do rio tomar banho, que era a diversão. E nesse tempo também a gente não tinha água encanada, a água era toda que a gente utilizava era da beira do rio. Tinha que carregar água do rio. Então, quer dizer... o mesmo bairro. Aí já o bairro do Pantanal, assim, quando começou a ser... Porque logo que abriram ele, entrou as máquinas, fizeram as ruas, eram poucas casas que tinham. Uma casa aqui, outra ali. Nos quintais ainda tinha muita plantação. Tinha plantação de maniva, de mandioca, de macaxeira, de verduras no quintal. Tinha muito isso. Tanto é que a gente entrava para cá e a gente gostava até de pegar o que a gente via pela frente para comer. O prefeito na época era o Paulo Afonso, se não estou enganada. Era o Paulo Afonso. E aí, logo depois do Paulo Afonso, que ele que iniciou esse bairro, veio a prefeita, que era a Francisca Martins. O pessoal chamava ela de doutora Francisca, porque ela é enfermeira, né? Então, o povo do interior, assim, quando vê alguém vir de fora, que tem formação nesse tempo, né? Eram poucas pessoas que tinham formado. Ela veio de Belém para cá, e aí foi eleita.
Eu me lembro que quando ela foi eleita, a minha irmã já tinha casa aqui no Pantanal, a minha irmã Marli. Foi uma confusão grande, porque tinha um povo do contra que não queria que ela assumisse. Meteram até fogo na prefeitura, nesse dia que ela foi eleita, meteram fogo na prefeitura, por causa dela, que não queria que ela assumisse. A minha avó, que mora lá pro interior, estava na cidade. Aí botaram a minha avó e as crianças todas lá para essa casa aqui no Pantanal da minha irmã Marli, para deixar as crianças seguras, porque a cidade estava um caos. O bairro foi crescendo, essa prefeita entrou, depois de muita luta, mesmo assim com essa briga, ela assumiu o poder. E aí aí veio a professora Querida, que o nome dela não é Querida, é Delcionila. Ela, a professora Querida, aí teve a necessidade devido ao bairro ter crescido, muita população, teve a necessidade de ser criada uma escola. Mas para antes da escola tinha que ter a demanda dos alunos para poder fazer essa construção dessa escola. A professora Querida convidou a professora Jace Amparo, que inclusive é minha vizinha aqui, mora na mesma rua, e é funcionária dessa escola lá até hoje, funcionária mais velha, para fazer esse levantamento de alunos. Elas saíram batendo de porta em porta, fazendo o levantamento dos alunos, conseguiram aluno para 2 turmas, e levaram a demanda para Francisca Martins, que era a prefeita da época. A Francisca viu que tinha a demanda de alunos, deu a ordem para fazer a escola. Mas a escola não tinha, o bairro já estava todo já loteado, cada um com seu pedaço. Aí eu me lembro que tem a Dona Esperança que já faleceu, já mãe também de uma professora da escola, tinha um terreno grande lá. Ela doou esse terreno para a prefeitura construir a escola, também com uma conversa de que, como as filhas dela também eram professoras, não tinha concurso, nada, que as filhas dela também pudessem trabalhar lá, que elas também eram tudo formadas. E aí foi cedido o terreno para a prefeitura construir a escola. Foi construída uma escola de madeira, de 2 salas de aula, um banheiro, uma cozinha pequena, que foi inaugurada dia 2 de março de 98. 2 de março de 98. Quantos anos estava em 98? Eu nasci em 94. Não, eu nasci em 84. A escola foi inaugurada em 98. Estava com 14 anos, eu me lembro que eu fui para a inauguração, eram muitos fogos, e aqui, para chegar na escola, a gente ia por aqui pela rua que já tinha, e tinha um caminho também, que por parte de cima tem uma rua, uma avenida, e nós fomos para a escola pela parte de cima. Chegando lá perto da escola, tem a casa da minha sobrinha, que era a casa da avó dela, e também era cheio de árvores, e tinha um caminho que chegava na escola, a gente ia por lá para encurtar a chegada na escola, dessa rua lá. E aí, em 98, foi inaugurada a escola 13 de maio. E, segundo a professora Jace, o nome da escola era para ser Dom Ângelo Fleury, o nome da escola. O secretário de obras, na época que foi responsável pela construção, na hora mudou o nome da escola, porque queria homenagear as professoras, a Decionila, que é a Querida, foi questionar com ele por que tinham mudado o nome da escola. Eles já tinham decidido, né, que seria Dom Ângelo Fleury. E aí ele falou que eles tinham mudado para ficar em homenagem ao aniversário da atual prefeita da época, que inclusive foi em homenagem à atual prefeita da época, era 13 de maio, o aniversário dela. E aí foi inaugurada com esse nome, a escola 13 de maio, com 2 salas de aula, um banheiro e uma cozinha. Quando foi agora em 2002, a escola passou por algumas reformas, era reforma pequena. Depois dessas 2 salas de aula de madeira, a escola teve a construção de alvenaria, depois teve algumas reformas. Depois de muitos danos, ela precisava de outra reforma melhor ainda. Ano passado, depois de muita luta, nós conseguimos, com o atual prefeito, uma reforma melhor para a escola. E depois dessa reforma, antes da inauguração, surgiu a possibilidade de mudar o nome, porque não queriam mais, que também não pode ser, não queriam mais que fosse em homenagem à prefeita na época, que era Francisca Martins, que agora é só Francisca Martins,
Eles não queriam mais que o nome da escola fizesse alusão à data de aniversário dela. E aí surgiu a oportunidade de mudar o nome da escola. Nós, funcionários, já que já estamos um tempo lá, e alguns pais também decidimos que não aceitamos que eles mudassem esse nome, porque não é só por causa da data de aniversário dela, e sim pela abolição da escravatura, que é comemorado em 13 de maio. E como já é um nome que já estava mais de 20 anos, nós pedimos que continuasse com esse nome para não mudar, né? Porque mudar algo assim tão de repente. Então eles aceitaram que ficasse, mas que não fosse mais tocado esse nome, que o 13 de maio tinha esse nome devido à homenagem ao aniversário da Francisca Martins, e sim por causa da data de 13 de maio, da abolição da escravatura, que recentemente também eu fiquei sabendo que 13 de maio é sobre a cabanagem também, né, que eu achei muito importante, que eu como professora não sabia disso, que a gente foi sede da cabanagem, um movimento muito importante para a história, e eu não sabia, não lembrava dessa data de 13 de maio. Que eu vou até perguntar para minha irmã, que é historiadora também, professora de história, sobre essa data do 13 de maio, porque é importante colocar lá no nosso histórico da nossa escola, que tem isso lá. No uniforme da escola 13 de maio, para deixar bem claro já para todo mundo, né? Aí resolveram, antes da inauguração, criar outro uniforme e colocaram na costa, na parte de trás da escola do uniforme dos alunos, as algemas com a corrente arrebentada, simbolizando que é 13 de maio, pelo dia da abolição da escravatura, para deixar. Eu tenho muito orgulho de ser acaraense. Faço questão de falar que eu tenho orgulho de ser acaraense, e falo que daqui desta rua eu não saio, que é a Rua dos Cabanos, em homenagem à cabanagem. Então, até uma emoção de falar, né, que meu pai veio de lá, do interior, que ele queria que as filhas se formassem professoras. E aí nós somos 6 professoras. Nós somos 8 irmãs, dessas 8 irmãs, 6 somos professoras. A mais velha é a Marlene, a Marli, a Marliette, a Thelma, eu e a Miraci. E graças a esse sonho do papai, essa vontade dele, né, da gente estudar, trouxe a gente para a cidade, com a ajuda do prefeito da época que nós chegamos aqui, era o João 10, que deu emprego para ele, porque meu pai andava muito com político. E lá no interior que a gente morava, na Araciteua, ele conhecia tudo de lá, do município todo. Então meu pai costumava carregar esses políticos em Várzea, na costa, assim, para fazerem campanha. Aí um dia o prefeito lá chegou lá, o João Ricardo, filho do prefeito, chegou lá, olha, Bode, o nome do meu pai era Luiz, mas eles chamavam de Bode para ele. Leva tuas filhas para a cidade, porque ele via as minhas irmãs trabalhando, né, muito. Elas precisam estudar, aqui elas não vão ter futuro. Aí o papai já queria que elas, nosso nome, todos das minhas irmãs, não o meu. O meu é outro significado. Delas todas foram significado de professoras que tinham passado por aqui. E aí ele... O meu pai veio para a cidade, né? Colocou a gente para estudar. Se formamos professoras. Das 8 mulheres, só uma que não se formou. Até aqui não. Aqui se formou a Mara, ela não é professora, mas ela concluiu o ensino médio dela todinho. Não atua como professora. E aí nós conseguimos. A minha irmã Marlene foi a primeira a se formar, que é a mais velha. Já se aposentou, inclusive, agora. Está com 56 anos, completou agora. Ela se formou com mais de 30 anos de serviço. Aí minha irmã Marli, a segunda. Ainda trabalha na escola que eu trabalho. Também meu sono, né? Porque a nossa história assim, de vida interior para cá, foi bastante sacrifício para elas.
como elas mesmas dizem, eu e a minha irmã caçula, a gente não passou aquele processo de sacrifício, de luta, de dificuldade. Não, a gente teve uma vida boa aqui na cidade. A gente carregava água do rio, carregava. Tinha que carregar água todo dia e tomar banho no rio. Mas aquilo pra gente era uma diversão, pra mim e com a minha irmã. As outras já sofreram mais, porque elas tiveram que trabalhar para ajudar a criar os mais novos. Inclusive, eu nasci no. Eu e a caçula somos as únicas que nasceram no hospital, que nascemos aqui. Antes de mim, todas nasceram no interior. Quando a mamãe chegou aqui, depois de uns 2 anos, que ela engravidou de mim, e eu nasci, eu tive a possibilidade de nascer no hospital, né? Que as outras nasceram todas em casa. E eu nasci no hospital onde atualmente é o prédio do Banco do Brasil. Lá era o hospital São José de Acará. Aí lá no prédio do Banco do Brasil ficava onde ficava o hospital, porque a cidade era reduzida, era dali dessa parte para cá só. De lado dessa parte do Banco do Brasil, onde ficava o hospital, até a nossa casa. Na verdade, a nossa casa já era numa vaja. Que a mamãe costuma falar que ali ela não pegou mais terreno porque o papai não tinha tempo de roçar uma parte assim pro lado, porque era muito igapó, muito... Quando a mamãe chegou aqui lá do interior, não tinha energia também nesse tempo. A energia era ligada de noite, das 6 da tarde até umas 10 da noite. Que era o tempo do pessoal jantar e deitar e se agasalhar. E depois era desligado a energia. E aí, quando a mamãe chegou, que ela chegou aqui na cidade com as filhas, né? Ela ficou triste quando ela viu o lugar que o papai tinha conseguido para fazer a nossa casa. E ela, inclusive, ela conta que ela brigou com o papai, ela dizia, não, eu não vou vir lá do meu sítio, porque ela tinha um lugar bom, que era um sítio em Igarapé, água limpa, e tinha as frutas, tinha a fartura da gente tomar banho, comer a farinha que eles faziam, eles, né, que eu não tinha nascido. E aí ela chegou, visualizou uma casa pequena no Igapó, onde não tinha rua. Era só umas estivas que tinha para chegar na casa, de lá do centro da cidade até na nossa casa. E ela ficou muito chateada com o papai, mas aí, como ela já tinha vindo, né, ela veio, ficou um tempo, depois ela ia lá para o interior, porque ela tinha o sítio dela lá ainda, ia para lá fazer farinha para trazer, e o papai não parava em casa, porque ele ficava nessas viagens com o político por aí. E aí, depois de um tempo, ela conseguiu trabalhar, ele pegou, não, o prefeito da época, era o João Ricardo, ele falou assim, não, Bode, vou dar um emprego para tua mulher. Colocou a mamãe como funcionária da prefeitura, a minha mãe varria a rua, a minha mãe era varredora de rua, e a minha irmã Marlene também, a mais velha. Aí empregou a minha mãe, a minha irmã mais velha e a minha irmã Marli. Antes de ela se formar em professora, elas eram varredoras de rua, elas varriam a rua aqui. E aí, depois de um tempo, a mamãe saiu. Quando entrou o Paulo Afonso, eu tinha uma raiva desse Paulo Afonso, porque ele tirou a minha mãe e fez uma falta no orçamento da casa. E ficou minhas 2 irmãs. Só que aí, nesse período, as minhas irmãs já estavam se formando, estudaram, se formaram e foram trabalhar na área de educação e pararam de trabalhar como varredora de rua. Mas a mamãe também saiu nesse tempo lá, né? Que prometeram que quando a Francisca entrasse, que ela ia voltar. Aí depois ela não voltou, mas ela foi uma mulher batalhadora, nunca ficou sem trabalhar. Ela ia para a serraria fazer carvão, ia para o tempo de pimenta, ia apanhar pimenta, levava a gente lá para a serraria para ajudar ela a fazer carvão. Para mim também era uma diversão. A gente trabalhava, mas a gente brincava que cada saca de serragem que eu carregava para jogar na carreira era um mergulho que eu dava no rio. E aí, esse orgulho que eu tenho de dizer que eu sou acarense, eu sempre falo aos meus filhos que não tem outro lugar do mundo que eu gostaria de morar para sempre até o fim da minha vida, que é o Acará e a Rua dos Cabanos, que é a rua que eu nasci. Eu digo, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma acarense que moro na rua que eu nasci desde que eu nasci. Onde a rua que eu aprendi a correr na rua, que eu aprendi a andar de bicicleta, eu conheço todos os vizinhos, a gente se conhece desde criança. Alguns já foram embora, mas a gente se vê pela rua, a gente se cumprimenta, né? Eu só fico muito feliz por isso. Essa rua. Quando eu casei com meu marido, a gente comprou uma casa, um terreno lá, não uma casa, um terreno na frente da escola 13 de Maio. Quando eu comecei a trabalhar no 13 de Maio, eu morava lá na frente.
Aí o meu salário era pouco, eu não podia fazer empréstimo. Aí eu pedi pro meu marido, nessa época a mamãe adoeceu. Aí tinha essa casa à venda aqui. Aí eu falei para ele, faz um empréstimo para mim, que eu pago. Eu só quero morar perto da mamãe, porque como eu era professora, e a única que morava perto da mamãe, as outras estavam todas trabalhando pro interior, eu tinha que ir na casa da mamãe 3 vezes ao dia cuidar dela, que ela não podia fazer nada. Eu disse, olha, eu não tô dando conta mais desse trampo, eu preciso morar perto dela para diminuir o cansaço. Esse tempo era só bicicleta. Aí eu vinha lá da minha casa, que é na frente de 3 de maio, para casa da mamãe, que é aqui passando um pouquinho mais na frente, uns 500 metros. Nessa casa lá que a gente tinha, na frente da escola, nós moramos lá uns anos, não lembro quantos anos agora, nós fomos morar lá em 2002, moramos lá até 2009. Aí foi quando eu concluí a minha primeira faculdade de licenciatura em Biologia, comecei a trabalhar lá no 13 de maio, em 2009, foi o terceiro mandato da Francisca Martins, no terceiro mandato da Francisca Martins, a minha professora Elza Quaresma, que assumiu o cargo de secretária de educação lá. Aí eu fui até ela, né, eu já era concursada, sou concursada em 2005, eu fui até ela e pedi uma carga horária maior, que graças a outra professora lá do 3 de maio, a Leila Cunha, ela que me ajudou a conseguir a vaga lá, porque eu trabalhava no interior, na zona rural, tinha que ir e voltar, e essa professora Leila falou assim, Kátia, tu mora aqui na frente da escola, então é justo que tu trabalhe aqui, porque tem vaga. Aí nós fomos atrás da Francisca, da prefeita atual da época, foi uma luta assim para conseguir, mas conseguimos. Graças a Leila eu consegui entrar lá no 3 de maio, estou lá até hoje como professora, também tenho muito orgulho de ir lá, que eu falo até para minha família, né, às vezes a gente chateia com algumas coisas no trabalho, na escola, mas eu falo de, olha, pessoas vão e vêm, que entram lá, entendeu? Mas eu digo, eu não vou por causa de alguma briga, picuinha, eu não vou abrir mão do meu lugar, da escola onde eu trabalho, que é perto da minha casa, que eu vou de pé quando eu quero, que eu volto de pé para minha casa, que todo mundo me conhece na rua, que eu venho mexer no celular às vezes, que as pessoas falam, tem coragem de mexer, ficar pegando o celular, tarde na noite, sentada na calçada frente à casa? Eu digo, sim. Eu digo, olha, se alguém tiver coragem de me mexer aqui na porta da minha casa, rua que eu nasci, que eu moro há tantos anos, eu quero ver esse corajoso para vir mexer comigo aqui. Eu vou para a escola, volto de pé. Minha escola, do meu coração, onde a minha caçula estuda, graças à professora da época me ajudou a colocar lá, a professora Elza Quaresma, eu tinha 100 horas. Aí eu fui atrás dela e disse, professora, eu entrei lá como concursada para trabalhar de primeira a quarta série. Só que eu tinha acabado de me formar, tinha acabado de pegar o diploma de licenciatura em Biologia. Aí eu fui atrás da professora, eu digo, olha, a senhora sabe que eu acabei de me formar em Biologia, tem a carga horária lá de CFB, eu gostaria dessa carga horária para aumentar o meu salário. E também porque eu queria atuar, porque eu estudei para isso, né? Eu queria poder atuar como na licenciatura de Biologia. Aí ela me deu a carga horária, que se eu me engano era 40 horas só. Foi que eu consegui ir com meu marido aí pagando as parcelas do empréstimo desta casa aqui. Que aí nós se mudamos para cá e aqui nós estamos. Essa casa aqui já é outra, que era uma casa de madeira, que ainda tem a parte aqui da frente. Já construímos outra, já estamos aqui há 13 anos. Não, meu filho está com 16. Nós se mudamos para cá dia 30 de junho. 30 de junho de 2009 foi. 6 meses depois que eu comecei a trabalhar no 3 de maio. 30 de junho de 2009. Em 2009 eu concluí a licenciatura, entrei para o 3 de maio, aí compramos essa casa aqui, dia 30 de junho se mudamos para cá. Menos de um mês depois que nós pagamos a casa, se mudamos para cá. Meu filho, o segundo filho, estava com 2 anos até, que eu me lembro. Aí a gente mora aqui já, de 2009 para cá, dá o quê? Quantos anos já? Dá 14 anos, né? Me lembro quando ele estava com 2. Depois disso, já tive mais 2 filhas, a Ana Cássia e a Catarina. A mais velha até casou. E estamos aqui, nesta casa, nesta rua, neste bairro do Pantanal, qual ele já foi muito assim mal falado na boca de outras pessoas, sabe? Por violência, por às vezes ter boca de fumo, negócio de droga. Mas é um bairro que eu vi também as crianças crescer, que meus alunos moram aqui, que eu entrei em 2009 no 3 de maio, os alunos que eu recebi, que eu atendi lá em 2009, eu já estou sendo professora dos filhos deles.
Os alunos já cresceram, alguns formaram, outros não, outros estão por aí pelo mundo, viajaram, outros já viraram doutores, né? E eu continuo aqui. Eu digo que daqui dessa rua, nem que eu tenha dinheiro para comprar uma mansão no centro da cidade, se eu tivesse, eu faria essa mansão aqui, porque eu gosto desta rua aqui, Rua dos Cabanos. Caçula, a Mira, né? Ela é professora de história. Ela, depois que ela começou a estudar história, que ela foi entender a história da cabanagem, que inclusive a cabanagem, um dos pontos dela foi lá no Baixo Cará, perto lá de onde a gente morava. Lá no sítio da minha avó, a minha irmã fez um estudo lá diz que lá era um cemitério de escravos. Um cemitério de escravos, que inclusive ela diz que faz visagem lá. Eu particularmente, eu tinha medo. Quando acordava de noite, me embrulhava das cabeças aos pés, quando eu escutava barulho lá embaixo de uma árvore lá, que dizem que tinha ouro enterrado. É uma história longa de ouro, de cemitério, de escravidão. Quando eu estava estudando, eu não tinha muito conhecimento sobre a cabanagem. Eu fui ter um conhecimento maior, um pouquinho só, quando eu fui fazer pedagogia pela UEPA em 2013. Em 2009 eu concluí licenciatura, passou 2009, 2010. Em 2010 eu passei para biologia, ou pedagogia pela UEPA. Aí nesse estudo da UEPA, nessa licenciatura da UEPA, teve uma viagem que nós fomos com um professor, não lembro o nome dele agora. Ele levou a gente lá para o Baixo Acará, o Acaraçu. Acaraçu, o nome da localidade, é à beira do rio, onde foi um dos pontos da cabanagem, onde eles se esconderam, teve toda uma revolução lá. Lá tem ainda uns pontos históricos lá, onde tinha um negócio lá que eu esqueci o nome, eu esqueci, o pessoal dos cabanos se escondiam quando vinha o pessoal para atacar pelos rios. E aqui na cidade também, aí a gente vai aprofundando o conhecimento, mas é bem pouco. Inclusive, tem uma professora que ela saiu para estudar, para fazer um livro sobre a cabanagem, mas a gente não tem muito conhecimento desse livro dela, desses estudos dela. E aí a gente foi aprender, nós que mora aqui na cidade, a caraense, a gente foi mais ouvir a história da cabanagem por outras pessoas que vieram estudar. Por exemplo, esse professor que veio da UEPA, ele tinha mais conhecimento do que tinha acontecido aqui da cabanagem do que a gente, mesmo moradores. Então eu tinha alguns conteúdos sobre isso que ele deu pra gente. Tava tudo no meu notebook velho, não sei se eu ainda tenho ainda. Devido passar dos anos que vai perdendo algumas coisas. E é muito importante, eu acredito que seja muito importante que os nossos filhos, nossos alunos, eles sabem desses pontos históricos da cabanagem que aconteceu aqui, que foi algo muito importante assim, né, pra gente. Que a gente tem restício até hoje. A minha irmã, como eu já falei, a Mira, ela depois disso que ela foi estudar história, ela estudou um pouquinho sobre a cabanagem, ela disse assim, eu tenho muito orgulho, também ela fala, que tenho muito orgulho de morar numa rua que faz alusão à cabanagem, que é a Rua dos Cabanos, que é a nossa rua aqui. Trabalhar no 3 de maio, né? Aí eu sempre queria contar a história para meus alunos de como era a minha vida antes, né? Porque é um bairro que tinha um alto índice, diminuiu graças a Deus bastante, um bairro que tinha alto índice de criminalidade, o Pantanal, alto índice de dependente de usuário de droga, e eu sempre procurei mostrar para eles, contar a história, né? Eu me lembro que eu tinha um aluno, o nome dele era Valderi. Sempre que eu começava a aula, iniciava a aula, eu queria contar uma história para eles, um exemplo de vida, né? Dizer para eles que eles tinham oportunidade de não ir para aquele mundo da bandidagem, das drogas, através do estudo. Eu sempre falei para eles, aí o Valderi até falava assim, professora, você não sabe que essa história aí, eu tô cansada de ouvir essa história aí. Professora. Um dia um dos meus alunos falou assim,
Eu quero ser bandido mesmo, porque eu quero ter dinheiro, que eu tô cansado de ser pobre, lascado. Eu quero ser bandido, que a gente ganha dinheiro fácil. Eu digo, a gente ganha dinheiro fácil, a bandidagem. Mas mesmo com essa facilidade que ganha, perde, inclusive, a vida. Eu disse, é isso que vocês querem? Porque eu falava assim pra eles, e eu falo agora, que nós, pobres, negros, a gente só tem uma possibilidade de mudar de vida, que é através da educação. Eu sempre deixei isso bem claro para meus alunos e para meus filhos. Eu falo para meus filhos, tudo que a gente tem aqui hoje é graças ao estudo meu e do pai deles. Cada um de nós temos 2 formações, e eu sempre cobro dos meus filhos isso, e cobrava dos meus alunos. Digo, vocês não têm que querer ser menor, vocês têm que sempre pensar em mais, em estudar e ter conhecimento. Porque a única forma do pobre melhorar de vida é através do estudo. Digo, a facilidade do mundo está aí pra gente. Mas essa facilidade, do jeito que ela vem, ela vai. Então, pra gente, nós pobres e negros, a única forma é através do estudo, do conhecimento. Pra gente mostrar pros outros que a gente é capaz. E a gente é capaz.